Olá pessoal, vamos dar continuidade à nossa matéria aí de gestão da produção de cereais, ok? Nós estamos na aula de número 5 e nós vamos falar um pouco aí sobre alguns conceitos e estrutura da administração da produção. Vamos estar focando aí nos sistemas de produção, tá? Sobre o que é sistema de produção. Depois, numa próxima aula mais para frente, vamos começar trabalhando com a questão do PCP, que é Planejamento e Controle de Produção. E por último aí, nessa parte, análise de processos de produção. Okay? Então, falando de sistema de produção, o que é um sistema de produção? Ele é um conjunto de elementos, pessoas, máquinas e processos responsáveis por produzir um produto ou serviço, tá? Então, o sistema de produção é todo aquele sistema que envolve ali todos os componentes de elementos, de pessoas, de máquinas, processos, tudo ali que interagem ali, se interligam para poder fazer o produto final, seja o produto ou seja o serviço. Então, o sistema de produção é esse conjunto todo, tá? É composto aqui, como está embaixo, de pessoas, departamentos, equipamentos, instalações, processos, tá? Matéria-prima, tudo que envolve ali a questão, o processo produtivo e faz parte de alguma forma para essa etapa do processo produtivo, o sistema, nós chamamos de sistema de produção. Então, o que é o processo? Então, nós falamos ali que o sistema de produção ele compõe no processo, tá? O processo é todo aquele conjunto de atividades que a gente acaba fazendo dentro da empresa. O processamento em si, eu vou transformar entradas em saídas, ou seja, eu vou transformar, também você pode encontrar de inputs em outputs, tá? Que são entradas e saídas. O que são as entradas de um processo aí, numa área fabril? São as instalações, o que mais? O capital que eu necessito ali, tudo aquilo que vai trazer a condição de eu fabricar um produto ou um serviço, tudo aquilo que eu entro com ele num tipo de processamento ali, para poder sair o meu produto ou serviço, eles são as entradas, são instalações, mão de obra, o capital, a tecnologia que eu uso, as informações que eu uso também para poder realizar esse processamento, tá? Matéria-prima, tudo aí vai. São todos esses recursos que eu utilizo para poder ter os resultados na frente, que é a minha saída, tá? Então a gente tem aqui, ó, as entradas, que são todos esses elementos que eu falei. Com esses elementos, com esses recursos, eu faço um processamento nele. Então eu vou fazer uma transformação nesses elementos de entradas, de que forma de uma forma que eu tenha na saída aqui o meu produto final, tá? É o meu resultado. E aí aqui a minha saída, ela vai ter uma retroalimentação, um feedback, tá? Que tanto para o processamento quanto para a entrada, que eu possa trabalhar aí num processo de melhoria do meu produto ou do meu serviço. Okay? A gente tem alguns tipos de produção aqui, tá? A gente é importante saber, conhecer os tipos de produção aí, para adequar as estratégias que a gente vai adotar no processo produtivo. A gente tem a produção contínua, vamos falar um pouquinho mais detalhado sobre cada uma delas. Aquela produção em linha, em fluxo, tá? Fluxo em linha, tem uma sequência ali. Depois a gente tem a produção intermitente, que é a produção realizada por lotes, não de um único produto, mas eu fabrico lotes de produtos. E por fim, aí a produção de grandes projetos, onde eu faço ali um único projeto por vez, geralmente um projeto de alto custo. Um pouquinho mais sobre cada uma delas. Produção contínua, aquela produção em linha, que eu tenho um único tipo de produto sendo produzido ali, e eu tento produzir ele, buscar produzir o maior número desse produto no menor tempo possível, sem interrupções, tá? São produtos geralmente aí padronizados, eu tenho um padrão, então eu começo fabricando, vou estar sempre fabricando aquele mesmo produto e ele vai sendo ali de forma contínua, em um fluxo ali, uma linha de produção propriamente dita, tá? Um exemplo aqui de indústrias automotivas, tá, ou de embalagens, onde tem a linha de produção e eu faço esse tipo de sistema de produção contínua desse produto.
É produção intermitente, que é aquelas por lotes, tá? Então, numa empresa aí, eu posso fabricar determinado lote de um produto, aí eu paro a minha máquina, eu faço o setup nela, eu troco a programação dela para fazer um outro produto naquela minha máquina ali. Então, eu vou fabricando assim por lotes. Então, ela é intermitente. Um pouco eu fabrico um produto, produto A, outro pouco eu fabrico produto C, depois o produto B e assim vai, tá? São produtos aí fabricados por lotes, não é um único tipo de produto na linha. E por grandes projetos, é aquela produção mais personalizada, e eu trabalho ali com um único produto de uma vez, tá? Um exemplo aqui está na construção de um navio, mas pode ser a construção civil também. Construção civil, eu vou construir uma casa, então eu vou trabalhar ali só naquela casa, na construção daquela casa. Então eu começo ali do início ao fim, um único produto. Casa, no caso do navio, pode ser um avião, por aí vai. É, só para depois eu finalizar esse, eu começar um outro projeto para produzir um outro produto. Então são aí produtos extremamente personalizados. Cada um eu faço de um jeito, tá? Não há um padrão aí, uma forma única de ser feito todos os produtos, ok? A gente tem também falar um pouco sobre o sistema de produção. Tem produção empurrada e a puxada. O que é produção empurrada? Aquela lá em que eu pego a minha matéria-prima que eu tenho em estoque na empresa e eu vou produzindo, vou fabricando, vou processando meu produto, fabricando e estocando ele, independente da demanda, antes mesmo de a demanda, o pedido, a venda ocorrer. Eu vou fabricando e vou estocando esse produto. Então, por isso que chama de empurrada, que eu fabrico e vou empurrando ele para o estoque para depois ser vendido. Tá? Um tipo de sistema de produção muito comum que a gente tem nas empresas. Aí depois a gente começou a ter o tipo a produção puxada e ela já depende da demanda. Ou seja, eu só vou puxar lá minha matéria-prima, começar a fazer o meu processo de fabricação depois da demanda do cliente. Então o cliente vai lá, ele faz a compra, aí se dá um start no meu processo produtivo, tá? Um tipo de produção chamado de produção puxada. Conforme a venda, conforme a demanda, o pedido do meu cliente, é que eu vou começar a fabricar esse produto, tá? Tem que ser um processo aí muito bem feito, porque também o cliente não vai ficar esperando, ele às vezes ele precisa do produto quase que de imediato ali, então tem que ser muito bem trabalhado esse tipo de produção. Mas ela vai evitar ali os estoques intermediários, ela vai evitar as perdas referentes aos estoques. Essa mesma linha aí, a gente tem o Just in Time, muito conhecido hoje nas empresas, muito utilizado, conhecido também como o JIT, tá? Uma sigla em inglês aí, ela significa no momento certo. Tá? Apesar de sigla em inglês, também é uma produção, é um tipo de desenvolvimento aí japonês. É muito conhecido no sistema Toyota de produção também, tá? Então, o que é o JIT? Ele é um sistema que ele tem o objetivo de eliminar ali ou diminuir o máximo possível os estoques dentro da empresa. Aí você vai acabar reduzindo as perdas que você tem, os prejuízos que você acaba tendo na empresa devido à quantidade de estoque. Queira ou não, como a gente já falou muitas vezes aí, estoque, ele acaba sendo dinheiro parado, acaba sendo um produto ali parado, não movimentado. Então aqui, ó, significa momento certo, um sistema com o objetivo de produzir a quantidade exata de um produto de acordo com a demanda, de forma rápida, sem necessidade de formação de estoque. Então, conforme ocorre minha venda, é que eu vou fazendo o meu produto, é tipo a produção puxada lá. Eu não vou evitar ao máximo de ter acúmulo, de ter estoques de produto acabado ali dentro da empresa, ou mesmo semi-acabado, tá? Evitando assim o prejuízo desse excesso de estoque. Ele tem um grande impacto aqui na cadeia produtiva, porque ele vai alocar a matéria-prima somente a quantidade certa para determinado produto em um determinado tempo. A gente evita aí esses prejuízos na questão de acúmulo de estoques intermediários e estoque final até dentro da empresa.
O objetivo dele é produzir ao máximo, é reduzir, aliás, ao máximo os desperdícios e prejuízos muito comuns em indústrias que ficam com excessos de produtos por falta de rotatividade, por exemplo. Aquele produto, se eu fabrico ele ali, deixo ele no meu estoque, mas ele tem uma demanda reduzida ali, não tem muita rotatividade, ou seja, eu não vendo muito ele, eu vou evitar com o just in time ter prejuízos desse produto ficar muito tempo parado dentro da minha empresa. O que ele é na prática? É um processo ali, uma melhoria de processo contínuo, tá? Então, através de padronização, de processos, criação de políticas modernas, eu vou procurar cada vez mais estar melhorando o meu processo dentro da empresa. Então, uma melhoria contínua, eu vou procurar melhorar para reduzir esses estoques, para poder atender o meu cliente de forma assim mais ágil possível, sem a necessidade de estar tendo excesso de estoque dentro da empresa. As vantagens dele, a principal vantagem aí é a agilidade, tá? Desde que bem trabalhado esse sistema dentro da empresa, você vai ter agilidade ali no seu processo produtivo, né? A fabricação e entrega do seu produto e, ao mesmo tempo, a redução de custos com estoque dentro da empresa. Okay? Então, a vantagem também, falando nessa questão das vantagens, na questão do fornecedor, da entrega de matérias-primas, ele vai passar a entregar para a sua empresa pequenas quantidades, então ele vai melhorar o fluxo ali. Se você for desenvolver um novo produto ou uma mudança naquele produto que você já tem, você pode ter uma agilidade também nesse seu relacionamento, nessa sua entrega do seu fornecedor, tá? Ele é um sistema que acaba exigindo um pouco mais de agilidade também do fornecedor, mas ele vai trazer agilidade na produção da sua empresa e ele vai otimizar os espaços de armazenagem dentro da empresa. E as desvantagens dele, tá? Uma das grandes desvantagens aí empresas que possuem pouca previsibilidade de demanda, ou seja, ela não tem muita noção ali do quanto ela vai vender em determinado período do ano, por exemplo. Às vezes ela pode vender muito pouco, mas às vezes de uma hora para outra a venda pode ir lá em cima. Então, se a empresa passa por esse tipo de oscilações, de pouca previsibilidade de demanda, então ela é um sistema desvantajoso para a empresa, tá? Ela pode causar aí de repente uma parada no processo produtivo por uma falta de matéria-prima, ou você não consegue atender o cliente devido ao excesso da demanda ali que não foi prevista. Okay? E também só funciona bem, né, nas empresas com poucos fornecedores e que tenham estabilidade no fornecimento de materiais. Se você tiver muitos fornecedores ou seu fornecedor, mesmo que sejam poucos, ele não tem uma estabilidade, ele não consegue atender você regularmente de uma mesma forma ali, ele acaba se tornando um sistema aí desvantajoso para a empresa. Ok? Então é isso aí, pessoal. O material está lá no Teams, a atividade está no Teams também. Qualquer dúvida pode entrar em contato aí. Bom descanso para vocês, bom estudo.